Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós estamos falando das pessoas que não acreditam em Deus, apesar de toda a visibilidade, de todos os sinais que ele manifesta, começando com a própria criação. Hoje, né, a gente tem uma teoria assim, Cicraninho era um ótimo catequista, Cicraninho era um ótimo ministro, mas foi para a faculdade e aí se afastou da igreja. Isso não tem nada a ver com a ciência ser oposto à fé. Até porque a verdadeira ciência, por exemplo, 1 sobre 137 é um número constante presente, por exemplo, na dimensão do número atômico, né? no átomo. Isso significa que, se fosse a mais ou se fosse a menos, faria toda a diferença na lei das físicas que nós conhecemos. Cientistas já provaram que o DNA, né, ele tem uma marca, tem um número que, traduzido para letras hebraicas, vai formar a palavra Javé, que é o nome de Deus. Nós vamos ter também, na atualidade, por exemplo, os historiadores descobrindo, né, conseguindo achar ali evidências ao longo do tempo. Já, né, todo mundo sabe que Jesus existiu, mas tem evidências de tipo a Arca de Noé e outras coisas mais, cidade subterrânea, que comprovam que coisas que estão, histórias que estão na Bíblia. Os milagres mesmo, a igreja não declara milagre sem se esgotar uma resposta científica. E na vida de muitas pessoas tem acontecido milagre. Deus permite sinais, né, para que a pessoa enxergue a Ele, né? Porque Deus ama todos. Nós estamos vendo na liturgia que Deus veio para todos, que Deus criou todos da mesma forma. E agora, né, na Sabedoria, capítulo 13, versículo 1, vai dizendo que é insensato por natureza aqueles que desconhecem a Deus. Por quê? É grandioso demais toda a criação de Deus, a vida, a natureza, os animais, os comportamentos, tudo que tem acontecido, e ainda tem gente que nega. O que acontece é que tem pessoas que não querem se converter, sabe que leva a vida errada e prefere se declarar ateu do que se converter e mudar, né, de vida e ter que abrir mão de uma coisa ou de outra que a pessoa não quer. A pessoa ali acha que é tão inteligente que não precisa disso. Então Deus não existe, né? Porque se Deus existisse, eu poderia pecar à vontade. Afinal, não estou fazendo mal a ninguém. Essas teorias, né, de quem não quer se converter. Mas a ciência em si, ela leva a Deus. Porque é perfeito, né? As pessoas que trabalham com número, que não é meu caso, mas eu já vi muitos cientistas falarem, negar a Deus é uma burrice, porque a exatidão, né, que as pessoas estudando chega na física, na matemática, encontram Deus, no DNA encontram Deus, na história encontram Deus. E aí a gente vai ver um professor que trabalha com crianças falam coisas que não escutaram, entre aspas, em lugar nenhum. Da onde que vem uma sabedoria pura? Da onde que vem umas verdades que as crianças falam que fica assim, né? Se não de Deus.
O autor da vida está no meio de nós, o autor da vida, né, nos dá a prova que ele existe ao nosso respirar. A vida é uma coisa sagrada. Nós temos o calor, o sol, o vento. É impossível não sentir Deus na criação dele, nas pessoas, né? A gente não precisa ficar assim, ó, Deus está aqui, Deus está em todo lugar. É, como diz a palavra, insensatos por natureza todos que desconhecem a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.